Fala pessoal, tudo bem? Rafael do Yoshida Click. Vamos resolver aí mais uma dúvida da semana, tá? Dos alunos aí. Como fixar um percentual de share, tá? Ou um valor acumulado após você fazer um filtro, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Eu vou utilizar o gráfico de tabela. Eu estou com os gráficos eu estou com os dados sempre, tá? Do setor, agrupamento. E aqui eu vou fazer um gráfico de tabela. Bom, seguinte. Nesse meu gráfico de tabela, eu vou ter a minha dimensão agrupamento e eu vou ter a soma de valor, né? Então, vou ter aqui o measure, soma de valor. Aqui, valor. Legal. Nesse valor, o que acontece? A gente primeiro vai fazer o share, tá? O valor percentual de cada um deles. Então, vou duplicar aqui e fazer o valor de share. Soma. Clicar aqui na função e fazer aqui o valor de share, que é onde a gente coloca o total para ignorar as dimensões, tá bom? Seguinte, a questão é número, deixa eu formatar aqui, para percentual. A questão é assim, quando eu faço um determinado filtro, o meu share aqui, né, o meu total, ele se modifica. Vou colocar aqui, por exemplo, platina e ouro. Aí a tabela filtrou e o meu share aqui ele se modificou, né? Ficou 50% e 49%. Tá? Para mim poder fixar esse tipo de filtro, ó, que nem aqui está 24, 24. Eu quero fixar esse percentual, sendo que se o meu cliente, o meu usuário final, faça algum tipo de filtro aqui na tabela, esse share aqui não se modifique, né? Se ele filtrar o agrupamento, por exemplo. Como é que eu faço isso? Então vou vir aqui, ó. Soma de valor, e vou colocar para ele ignorar o campo de agrupamento. É só você colocar aqui no divisor, né, no total, o campo agrupamento. Tá bom? Isso vai fazer com que ele ignore qualquer filtro feito nesse campo agrupamento. Então, se eu selecionar o ouro platina aqui, o meu share ele vai continuar com um percentual igual ao que estava antes do filtro ser realizado. Tá bom? Desse jeito aqui a gente tem o filtro realizado de maneira a não atrapalhar o meu share, tá? Se eu quiser ver isso fixo, se o cálculo não for dinâmico, tá bom? Perfeito? Esclarecido a parte de share. Agora vamos ao acumulado. Então, suponha que a gente tem alguns valores acumulados por ano. Eu vou colocar aqui por ano. Desde que a empresa começou, eu tenho um valor X. Então, vou colocar aqui no lugar do agrupamento, eu tenho um valor X aqui, ó, 3 milhões, quase 4 e 2 milhões. Né? E eu quero fazer esse valor aqui acumulado por ano. Então a gente vai utilizar aquele famoso above com row num. Tá bom? Então vou copiar aqui, vou duplicar o campo e vou fazer aqui o valor dele acumulado. Então eu tenho o above 0, row num, range sum. Ok? Desse jeito aqui a gente tem o nosso valor acumulado por ano na ordem crescente. Então 3 milhões, 7 milhões, 9 milhões. E agora, se eu fizer um filtro aqui no ano, o que acontece? Ele vai desacumular, né? Existe essa palavra? Não sei. Ele vai desacumular. Então a gente tem aqui os 3 milhões. Se por acaso eu colocar para ele ignorar o filtro de ano, então vou colocar para ele ignorar o filtro de ano aqui. Na fórmula de soma, ignora o filtro do campo ano. O que acontece? Ó, ele traz simplesmente tudo. Tá? Ele ignorou o filtro, né? Mas ele não fixou para mim o valor acumulado que eu quero em 2018. Eu quero que ele me mostre só os 7 milhões. Quero que o filtro reduza a tabela, né? Encolha a tabela e mostre para mim só o valor acumulado do ano. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Para resolver essa questão, a gente precisa montar uma tabela virtual. Então, uma tabela virtual onde só tenha a dimensão de ano, né? Na ordem crescente, né? Na ordem que está aqui do nosso acumulado, e o range sum, tá? Que é o valor acumulado. E depois a gente coloca em cima da tabela virtual a função de agregação, como uma função de soma. Tá bom? Então vamos trazer aqui, ó.
eu tenho aqui meu range sum. Eu vou continuar ignorando com essa fórmula de ignorar ano, tá? Porém, eu vou colocar aqui, ó, soma, né? Dentro da soma, eu vou ter a tabela virtual, e essa tabela virtual vai andar pela dimensão ano. E essa dimensão de ano, ela vai ter que ser considerada como numérico. Vou colocar aqui. E a ordem dela sempre vai ter que ser crescente. Tá bom? Desse jeito aqui, a gente tem o nosso agregue certinho, né? A tabela virtual com ano crescente. E a coluna que ele vai me trazer de resultado vai ser o range sum. Tá? Vai ser o range sum, onde eu vou ignorar o filtro de ano na função dentro da tabela virtual, porém o resultado da tabela virtual ela vai sofrer o filtro de ano. Tá? Aqui dentro da tabela virtual ela sofre o filtro de ano e ele vai me trazer somente o ano correspondente que eu filtrei. Aí aqui a gente pode dar o apply e ver o resultado. Ele trouxe um só. Vamos ver. Ano numérico. Aqui eu escrevi errado. É assim, né? Crescente. Ok. Agora sim, ó, trouxe o resultado certo. 7.742.000, tá? Ele vai trazer também o resultado acumulado para 2019. Se eu clicar aqui em 2019, ó, ele traz o resultado acumulado certinho, 9 milhões, tá bom? Mantendo somente essa linha de acumulado, tá certo? Então, esse aqui é um jeito de você fixar o valor acumulado, caso você precise aí para utilizar em algum cálculo, né, seu acumulado por período ou por algum tipo de sequência que você tenha em específico. E também vimos aqui como fixar a parte do percentual para você ignorar alguns filtros, tá bom? Pessoal, a dica de hoje era essa, espero ter ajudado vocês. Bom, para quem é aluno, a gente se fala aí no curso. Eu desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!